Bob Esponja fez parte da infância de muitos vocês. Junto com toda a trajetória desse desenho animado, trouxe também uma série de mistérios não solucionados. Um deles, e o mais teorizado, é qual a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. O que realmente está dentro dessa receita? E por que o Plankton está tão desesperado para colocá-la em suas mãos? Você deve conhecer o restaurante mais famoso da Fenda do Biquíni, mas será que está preparado para descobrir a verdade por trás da fórmula secreta? Sem spoilers, mas não é feito de algo muito bom. Oi, eu sou Isa. Oi, eu sou o Léo. E se você está tão curioso quanto nós, deixe o seu like, inscreva-se no canal e caia conosco no tenebroso abismo de The Secret Formula. The Secret Formula brinca com a ideia da dor e consequências de uma escolha errada. Nessa história, acompanharemos o famoso vilão do Bob Esponja, o Plankton. Assim que a história se inicia, num dia mais comum da Fenda do Biquíni, as coisas parecem ter desandado um pouquinho. As pessoas parecem estarem mais reclusas, como se estivessem desaparecidos. E agora que todo mundo sumiu, parece uma boa ideia apenas invadir o Siri Cascudo e descobrir a poderosa e secreta fórmula do tão aclamado hambúrguer de Siri, né? Bom, Plankton pensou exatamente isso. Já que não tinha ninguém pra impedi-lo, Plankton vai lá, invade e se dá de cara, famigerada fórmula secreta. Porém, o que era pra ser um momento de felicidade se tornou em algo sombrio. O que continha na fórmula secreta era uma anchovia inteira, que pra quem não sabe, é um peixe. 4 copos da gosma do Gary, carne de caranguejo picada, uma colher de sopa de isca para peixes, plânctons cortados em cubos. E a série aqui se refere à espécie plâncton, não ao vilão plâncton, tá bom? Um copo de esponja do mar, um copo e meio de atum. Isso tudo é o hambúrguer de Siri, pensando fora deste universo alternativo, trazendo para o universo do seriado original. Me respondam o seguinte: quantas esponjas do mar existem na série além do Bob Esponja? Quantos plânctons a gente vê no desenho além do vilão Plankton que a gente conhece? Pois é, exatamente no que vocês estão pensando. Não existe mais, porque todos esses constituem em base na forma secreta. O seu siriguejo capturava as espécies que ele precisava, mas só as que não fariam falta. Afinal, se o Bob Esponja de repente sumisse, seria um grande caos. E convenhamos, esse velho não quer nada disso. Se você não tá convencido com isso, bom, sabe o restaurante do seu siriguejo? Na vida real, ele é nada mais nada menos que uma armadilha, curiosamente de caranguejo. E bem, como sabemos, caranguejos são um dos ingredientes registrados naquela fórmula. Ainda tentando digerir tudo que acabou de ler, o Plankton percebe que ele não estava sozinho ali. O próprio siriguejo estava lá dentro. E agora que o Plankton sabia a verdade, não tinha por que o seu siriguejo mantê-lo vivo. Com medo, o Plankton se dirige até a casa do Bob Esponja. Porém, que o seu siriguejo estava procurando os ingredientes estranhos a gente já sabe, mas a verdade é que ele procurava as vítimas em outras fendas. De certa forma, algum momento ia simplesmente acabar, e foi o que aconteceu. Então ele passou a capturar vítimas da própria Fenda do Biquíni. Quando o Plankton finalmente chega na casa do Bob, a porta já está aberta e ali ele já tinha imaginado o que estava acontecendo. Adentrando mais a fundo na casa, ele se depara com o corpo morto do Gary. Subindo as escadas, ele nota que o Bob já não estava mais lá. Mas vocês perceberam alguma coisa estranha? O Bob Esponja apenas sumiu. Ele não aparece morto, não tem um corpo dele assim como o corpo do Gary. Por que isso acontece? Eles vão descobrirem no final desse vídeo. Sem mais nada para fazer, Plankton apenas retorna para sua casa, o balde de lixo. Lá ele vê sua esposa Karen. Vão começar a teorizar que o seu siriguejo prendeu o Bob Esponja em algum lugar, tendo assim um estoque infinito de esponjas no mar. Por quê? O professor Gato vai explicar direitinho para vocês. Para os que não sabem, esponjas do mar, elas possuem uma regeneração incrível. Quando a esponja do mar é danificada, suas células se dividem e se especializam para reparar e reconstruir o tecido perdido. E há quem diga que esse canal não é de aprendizado. Mas, voltando pro Plankton, ele está receoso de ir mais fundo nessa história. Afinal, ele também é um ingrediente. Apesar de querer salvar muito o seu amigo, mas Karen não é uma mulher que quer deixar isso barato, não. Nessa parte, a história nos mostra outro empreendimento maluco do seu siriguejo. Numa tentativa de controlar as espécies que entravam e saíam da Fenda do Biquíni, ele montou um sistema de segurança, ou seja, ele colocou várias câmeras por aí. Todo cidadão tinha uma câmera em casa e somente o seu siriguejo tinha controle disso. Então a Karen revela pro Plankton que ela conseguiu invadir esse sistema há muito tempo. Todas as câmeras de todos os cidadãos funcionam, menos uma que está dentro de um armazém fora da Fenda do Biquíni. Aí vocês perguntam, mas se não está na Fenda do Biquíni, aonde mais estaria? E eu respondo, na sombria Fenda da
pedra, o lugar perfeito para manter alguém sequestrado. O plano da Karen se constitui no seguinte: Plankton vai em uma fenda da pedra sozinho. Chegando lá, ele vai basicamente invadir a rede elétrica e colocar um fusível que vai ser controlado pela Karen de forma remota. Desta forma, ele vai conseguir hackear as câmeras do armazém e descobrir se de fato o Bob está lá dentro. Para ir até a fenda da pedra, ele vai levar um bracelete contendo o fusível e um tablet. Assim que a câmera voltar a funcionar, a gravação vai aparecer em seu tablet. Então, depois de muita conversa, o Plankton decide ir, mesmo com muito medo. Admirável da parte dele, eu não iria nem fudendo. Quando o Plankton desce do ônibus, ele vai andando pela rua principal da Fenda da Pedra. Depois de muito andar, a Karen telefona e avisa ele que o armazém que estão procurando se encontra exatamente do lado dele. O próximo passo era o Plankton localizar a rede elétrica. Assim que ele encontra, ele pega o fusível e conecta na placa. Nessa hora, ele está sem comunicação com a Karen. A única coisa que resta é esperar que ele consiga ligar a luz. Depois de alguns segundos, a luz se restaura. Ele conseguiu! Sem pensar duas vezes, o Plankton pega o tablet para ver se o Bob Esponja está de fato ali. E ele está sendo torturado em prol da receita. Mesmo que ele estivesse sem o contato com a Karen, ele bravamente adentra lá e descobre que o Bob Esponja ainda está vivo. Seus olhos, ossos, órgãos e cérebros estavam à mostra. Isso porque o seu siriguejo estava arrancando em parte as esponjas que constituíam seu corpo para a receita. Criança, vocês se lembram do que o gato aqui disse antes? A restauração das esponjas é bem rápida, e pelo estado do Bob Esponja a gente consegue imaginar que o seu siriguejo estava por perto. Nessa hora o Bob Esponja começa a implorar para ser morto pelo Plankton. Ele não aguentava mais aquilo. Existia uma alavanca naquela sala capaz de levá-lo de arrasta por vaso quando ele não fosse mais útil. Bob Esponja diz pro Plankton que eles nunca foram amigos, que isso é um arrependimento que ele vai carregar pra sempre. Ele afirma não saber de todo esse esquema bizarro que ele estava ajudando por longos anos. Ele desejou que o Plankton tivesse conseguido roubar a fórmula antes de todo esse desastre. Depois de tanto relutar, o Plankton finalmente faz isso. No meio daqueles gritos que finalmente acabaram, o Plankton olha para trás e vê o seu amigo uma última vez. O seu amigo livre, porém nessa hora a porta se tranca. Seu siriguejo estava por perto, assim como eu havia avisado. Por meio de um alto-falante que estava naquela sala: Você realmente achou que todos esses anos eu estava tentando esconder a fórmula secreta de você? Eu estava tentando esconder a verdade do mundo. Afinal, você era o único interessado em saber. O Plankton diz ter provas contra tudo isso. Diz que vai fazer de tudo para pôr o siriguejo na cadeia. Nisso, ele diz que quem vai pra cadeia, na verdade, é o Plankton. Não existe provas dos assassinatos em massa do siriguejo. Ninguém nunca ouviu matar alguém. Mas as câmeras viram Plankton fazer isso. Porém, Siriguejo vai além. Ele não faz nada disso. Ele não expõe a ninguém. Ele apenas tranca a sala inteira e deixa ele lá, preso, com o cadáver do Bob Esponja. Depois de dias, Karen finalmente conseguiu vir à fenda da pedra. Ela acaba por abrir as portas às forças e encontra o Plankton, ainda com vida. Quando a Karen pega ele, ela nota que de fato o seu siriguejo usou de sua carne para a receita. Ele está extremamente fraco, com fome, com sede e sangrando. Ela consegue tirar ele de lá e trazer de volta para a fenda do biquíni. Chegando no balde de lixo, Karen coloca-o no local onde Plankton confeccionou a Karen. Ela pede para que o Plankton apenas deixe a máquina trabalhar. Você me deu a vida por todos esses anos. Deixe-me fazer o mesmo por você. De fato, ela trouxe ele para a vida novamente. Assim que ele acorda, Karen afirma que já estão longe do sirigueiro. Plankton pergunta onde ele está. Bom, ela diz que ele está no Siricascudo, terminando mais um dia de negócio. Ela ainda tem acesso às câmeras, então ela sabe disso. O mais surpreendente é que o Plankton decide ir lá, mesmo nessas condições. Karen, Sensata? diz que é uma péssima ideia, mas ele está cansado de fugir e vai atrás mesmo assim. No momento em que o Plankton decide isso, ele caminha até a porta. Quando a porta é aberta, um robô gigante. Que é gigante só na visão do Plankton. Esse robô se chama Chumbolt e é canônico na história original. Já dentro do Chumbolt, o Plankton invade o Siricascudo. E bom, na hora que seu siriguejo estava contente com mais um dia lucrativo de seu trabalho, o Plankton o ataca. A primeira coisa que ele faz é desmembrar o seu siriguejo, assim como o mesmo fez com ele. Nessa hora, Plankton joga-o para fora da sala e bom, ele vira esse treco estranho aí de novo. Sim,
De novo, essa é a forma do seu siriguejo apareceu antes nesse vídeo. Agora por que ele se transforma assim eu não sei. Não nos foi dito. Talvez no livro de R$ 270 explique algo. Mas eu não vou comprar isso. Então se contentem. E boa sorte para quem quiser comprar. O Plankton, então, começa a jogar na cara do siriguejo o que ele fez com o Bob. Seu siriguejo retruca, afirmando que ele nunca vai conseguir ser nada. Nunca conseguirá nem 1% dos lucros que ele tem. Plankton responde que... Eu posso não ser nada, mas o Bob Esponja era. Ele era alguém. Então, o Jumbolt saca uma lâmina e acerta em cheio o seu siriguejo. Bem batidinho, saca? Depois disso, temos um último capítulo, um epílogo. Nele é mostrado que a polícia já encontrou o corpo do siriguejo dentro do siri cascudo, noticiando a ida daquele grande empresário. Nessa hora, a gente descobre que a polícia já estava investigando o paradeiro do Bob Esponja, que finalmente foi encontrado, no caso, o que sobrou dele, né? A polícia começa a finalmente ligar os casos. E bom, começaram a ir atrás do grande rival do seu siriguejo, o Plankton, que segue desaparecido. Nesse momento, a gente vê que o Plankton tá acompanhando tudo aquilo pela TV. A Kari, que tem acesso a todas as câmeras dali, conta que vai vazar as provas que incriminam o siriguejo, na tentativa de inocentar o Plankton. Mas por enquanto, ambos precisam ficar foragidos. Enquanto foragidos, o Plankton crema e entrega ao Patrick as cinzas do Gary. Quando a Karen e ele estavam se preparando para voltar ao bunker deles, o Plankton acaba tendo uma espécie de epifania, onde ele é inocentado e acaba vendo o Bob Esponja no horizonte, sentado junto do Gary. Nessa hora, o Plankton começa a chorar. Esse então é o fim de Secret Form. Eu achei que de fato ela é interessante por explorar mais esse lado maníaco compulsivo do seu siriguejo que o criador deixou como piadinha. No mais, é isso. Teve algo nessa série que vocês não gostaram? Comentem aí embaixo. Se gostaram, também comentem. Adoramos ler comentários. Não esqueça de nos apoiar com seu like e compartilhamento. É rapidinho e nos ajuda muito para que possamos continuar trazendo conteúdos assim. Resumidamente, não coma um hambúrguer sem consultar a sua fórmula antes. Até o próximo dia 22. Tchau! Tchauzinho.